Paz do Senhor Jesus a todos, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, nesse estudo da Palavra de Deus, nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus Cristo. Em nenhum estudo anterior, nós falamos sobre a divindade de Jesus Cristo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a sua humanidade. A Bíblia, ela afirma que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e veio aqui no mundo, foi gerado no ventre de Maria como ser humano, porém, ele foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo. Então nós vamos ver que isso aconteceu através de uma profecia de Isaías no capítulo 7. Jesus ele foi gerado no ventre de Maria, um corpo foi gerado através do Espírito Santo, ou seja, de um modo sobrenatural, Jesus veio ao mundo. Então nós vamos ver que Jesus, tendo a sua natureza humana, a Bíblia fala assim que ele era descendente de Abraão, também era descendente de Davi, nascido de mulher, ele foi um bebê, ele crescia em sabedoria e estatura. Nós vamos ver que Jesus, como ser humano, ele foi concebido, ele foi concebido por Maria, e Jesus, ele como ser humano, ele foi um bebê, ele teve que crescer, ele teve que aprender também, na sua natureza humana. A Bíblia fala em Lucas, lá no capítulo 2:52, que ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria e viveu as emoções da alegria e da tristeza. Foi crucificado, morreu e ressuscitou dos mortos. Então nós vamos ver que Jesus, ele tinha todos os atributos que um ser humano tem. Por exemplo, Jesus, ele na sua natureza humana, ele sentia fome, sentia cansaço, tristeza, alegria. E Jesus também na sua natureza humana, ele não diferente de qualquer ser humano, quando foi se gerado no ventre da sua mãe, foi gerado ali também um espírito, uma alma e um corpo. A Bíblia fala assim que Deus, ele não tem alma nem espírito como é constituída a natureza do ser humano, Nós sabemos que a Bíblia fala que Deus é espírito, ele não tem a mesma natureza da sua criação, mas Jesus, no seu estado de humilhação, foi necessário ele se esvaziar da sua glória, despir-se da sua glória, como está escrito na palavra de Deus, e foi gerado ali no ventre de Maria uma alma, um espírito e um corpo. É importante também falar que Jesus era uma pessoa, mas porém ele tinha duas naturezas. Ele, quando Jesus desceu do céu, e se esvaziou da sua glória e veio como homem, a Bíblia fala que ele veio em carne e um corpo foi gerado, a palavra de Deus fala que ele não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. É importante entender isso, porque em Jesus havia uma pessoa, porém com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. No estudo que nós fizemos também, que está no nosso canal, nós explicamos isso claramente sobre a natureza divina de Jesus. Sobre a natureza divina. Então esse é um estudo à parte, Nós estamos falando aqui sobre a natureza humana. Então nós vamos ver que a Bíblia diz que Jesus era descendente de Abraão, segundo a carne, Ou seja, segundo a constituição biológica, segundo a natureza com que Deus criou o ser humano, para gerar, Quando Deus ele criou Adão e Eva, ele falou assim, olha, crescei e multiplicai-vos, através do casamento e através da relação sexual, abençoada por Deus, dentro da palavra de Deus. Então nós vamos ver que Jesus, quando se fala da sua humanidade, fala também da sua descendência. Ele era da tribo de Judá, ele era descendente de Abraão, e ele era também descendente da linhagem genealógica de Davi.
Lá está falando sobre a sua natureza humana. Então nós vamos ver que Jesus, na sua natureza humana, como qualquer um ser humano, ele tinha o que eu falei quase agora, que era tristeza, angústia, né? Ele tinha sono, tinha cansaço, tinha fraqueza, ele tinha os mesmos atributos que qualquer ser humano tem. A única diferença que Jesus ele tinha de qualquer ser humano é que ele não tinha uma natureza pecaminosa. Foi justamente por este fato que o anjo, quando apareceu para Maria, falou assim: olha, o que vai ser gerado no seu ventre vai ser gerado pelo Espírito Santo. Você vai ficar grávida. E para se cumprir a profecia da palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 4, que fala que a Virgem dará a luz, nós vamos ver que ela ficou até atônita, que ela falou: olha, mas como acontecerá isso aí? Eu não tenho relação sexual com homem algum, como eu vou ficar grávida? Tá? O anjo falou: olha, o Altíssimo te cobrirá com tua sombra, e o que vai ser gerado de ti, ser gerado pelo Espírito Santo, que há de ser santo, ou seja, o Filho de Deus. Então nós vamos ver que dentro desse estudo, nós vamos ver que Jesus, ele foi gerado de um modo sobrenatural pelo Espírito Santo, para não se contaminar com a natureza pecaminosa de Maria. Então nós vamos ver que Jesus é diferente de todos os seres humanos. Ele não herdou uma natureza pecaminosa pelo fato de ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então isso aqui é muito importante a gente frisar, né, sobre isso. Aqui nós vamos falar sobre 4 características que resumem a doutrina da humanidade de Cristo. A realidade deve ser enfatizada em oposição a qualquer ponto de vista que afirme ou implique em mera aparência ou semelhança. Foi essa heresia que João foi obrigado a combater, dizendo que era do anticristo. Então vamos ler aqui esse texto aqui que eu acabei de citar. Está lá na epístola de João, no capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Eis que está no mundo, eis que já está no mundo. O que nós podemos explicar dentro desse contexto é que havia uma seita herética falando que Jesus ele não tinha uma natureza humana, falando que Jesus não tinha uma natureza humana, mas o corpo dele era totalmente espiritual. Porque essa seita herética, que chamaram de gnosticismo, na época de João, eles acreditavam que a matéria, o corpo do ser humano, era totalmente mal. Era totalmente mal. Então eles, por causa dessa crença, que o corpo do ser humano era totalmente mal e pecaminoso, eles excluíram a natureza humana de Jesus. E aqui o apóstolo João fala assim: todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que foi formado o corpo humano de Jesus no ventre da Virgem, né, ele fala que esse é o espírito do anticristo. Então nós vamos ver que essa verdade, essa doutrina da palavra de Deus, essa doutrina da humanidade de Jesus Cristo, tem muitas seitas heréticas que acham que Jesus é um anjo, outros acham que Jesus ele tinha só natureza humana, não tinha natureza divina, outros acham que Jesus tinha natureza divina, mas não tinha humana. Enfim, há várias crenças nessas seitas heréticas, né? Essas seitas cristãs são heréticas, que têm esse entendimento porque não é uma igreja de verdade. Porque uma igreja de verdade, uma igreja que tem um Espírito Santo, que preza pela palavra de Deus, que prioriza a palavra de Deus, uma igreja que é fundamentada, alicerçada, estruturada na palavra de Deus,
ela vai ser guiada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim que o Espírito Santo é ele que inspirou os homens para escrever a Bíblia. O apóstolo Pedro, ele fala assim que nenhuma profecia é de particular interpretação dada por vontade do homem, mas que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens lá no Antigo Testamento para que as suas experiências, né, com Deus, a sua comunhão com Deus, e falasse da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, é o mesmo que habita na igreja. O Espírito Santo habita na igreja e Jesus falou assim que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Logo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela vai acreditar, né? Ela vai ler a palavra de Deus sem a direção do Espírito Santo, sem a orientação, e por fim ela vai cair nesses tipos de pecado, falando que Jesus não tinha natureza humana, outros falam que Jesus não tinha natureza divina. Enfim, o ser humano precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e no momento que ele abre o coração para Deus e para a palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre a vida dele e revela as profundidades das Escrituras Sagradas, que é para o nosso crescimento espiritual. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos concluir é que todo ser humano, ou seja, toda religião, toda seita, né? Toda seita, toda religião, toda pessoa na sua crença é desprovida de revelação, de entendimento da palavra de Deus, no momento que ela acredita que Jesus Cristo, ele não veio em carne, né? Ou seja, que Deus, Jesus Deus, que ele desceu do céu, né? E foi gerado no Espírito Santo, no ventre de Maria, e ali foi gerado o corpo dele, juntamente com o espírito, a alma e o corpo, na sua humanidade. É totalmente errado isso aí. É antibíblica, é heresia, e isso é muito perigoso, né? Acreditar nesses tipos de coisas que só leva à maldição do ser humano. No segundo ponto aqui nós vamos ver sobre a integridade da humanidade de Cristo, que quer dizer que ele possuía todas as qualidades das essenciais à humanidade. Ele era um corpo e espírito e tinha conhecimento e sentimento, vontades humanos, que não estavam submersos nas qualidades divinas e que ele também possuía. Então aqui, nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, ele está dizendo aqui que Jesus, ele tinha, como já foi falado, tinha um espírito, alma e corpo, porque todo ser humano tem isso. Deus ele constituiu a sua criação, o homem, né? Ou seja, Adão, o primeiro homem que Deus constituiu, Deus o fez de espírito, alma e corpo. E a Bíblia fala assim que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E Jesus, na sua divindade, sendo um Deus espírito, ele teve que se esvaziar da sua glória e se humilhar. O Criador veio como criatura para se humilhar, dar a sua vida em sacrifício e resgate de muitos, diz a palavra de Deus, para nos libertar da maldição do pecado. Então, no segundo ponto aqui, nós vamos ver a pureza de Jesus, que jamais pecou, distingue da sua natureza humana e de todas as demais. Aqui no terceiro ponto nós vamos ver, eu já falei quase agora, sobre a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus. Então Jesus ali, digamos que Jesus é um ser humano diferente, né? Porque Jesus, ele mesmo sendo humano, ele era Deus, ele tinha natureza divina. Só que é interessante notar que, biblicamente falando, Jesus, quando ele veio nessa missão de morrer na cruz do Calvário como um cordeiro para fazer expiação pelo pecado, sacrifício pelo pecado, pagar o preço pelo pecado, né, para libertar e salvar o ser humano da maldição, libertá-lo da maldição e conceder vida espiritual na vida dele, Jesus ele teve que se esvaziar da sua glória, mas a diferença é que a natureza humana de Jesus foi gerada pelo Espírito Santo.
Então, nesse aspecto, não tem homem nenhum igual a Jesus. Jesus, ele é diferente em tudo. Jesus veio de um modo sobrenatural, cresceu como homem comum, né? Cresceu como homem comum, tendo os mesmos atributos que nós temos, porém a diferença de Jesus é que ele nunca pecou. Daí dá para distinguir Jesus de todos os homens que existem no mundo. Desde o primeiro homem Adão, porque Adão pecou contra Deus, até o último homem que vai nascer na humanidade. Jesus ele é distinto da sua natureza porque ele não tinha pecado. E a natureza humana, a Bíblia fala assim que em tudo ele foi pecado, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou porque ele tinha uma natureza humana e a natureza humana dele, de Jesus, não tinha uma tendência ao pecado, né? A natureza de Jesus não era contaminada, a natureza humana de Jesus não era contaminada pelo pecado, não foi contaminada pelo pecado, e Jesus nesse sentido ele era diferente de todos os homens. Ele mesmo quando estava debatendo com os religiosos da sua época, com os fariseus, os sacerdotes, ele falou assim: quem dentre vós pode me acusar de algum pecado? Quem dentre vós pode me acusar de algum pecado? E a Bíblia fala assim que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então nós vamos ver que no quarto ponto aqui, a continuidade da sua humanidade é indispensável para o cumprimento do seu ministério celestial. Aqui é importante ressaltar que Jesus, quando ele veio, Jesus não tem profecias no Antigo Testamento que Jesus ele tinha 3 ofícios: de rei, sacerdote e profeta. De profeta nós vamos ver que Jesus ele exerceu o seu ministério profético amplamente nesses 3 anos de ministério que ele ficou em Jerusalém. E nós vamos ver que nesse ponto que nós estamos estudando aqui agora, sobre a sua humanidade, é indispensável para o cumprimento do seu ministério celestial. E havia outra profecia também, que Jesus seria o sumo sacerdote. Tanto é que está escrito no livro de Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 7, fala que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vamos ver que a importância de Jesus na sua humanidade, que o mesmo corpo que Jesus, quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, foi com esse mesmo corpo que Jesus subiu ao céu. E a Bíblia fala que ele continua a exercer o seu ministério como sumo sacerdote que intercede pela igreja. Então Jesus, quando veio aqui no mundo para se entregar-se a sacrifício em resgate do ser humano, para libertá-lo do pecado e salvar ele da condenação do inferno, Jesus, ele tanto foi sacrifício como o sacrificador. Tanto aquele que sacrifica e tanto aquele que é sacrificado. Ou seja, Jesus ele era, ao mesmo tempo Jesus era sacerdote, ao mesmo tempo ele era a oferta pelo pecado. Para a gente entender melhor. Então, meus queridos, aqui nós vamos ver que Jesus, na integridade da sua natureza humana, ele subiu aos céus e continua o seu ministério mediador até no seu segundo advento ele retorne com essa mesma natureza humana. Então é importante frisar aqui que o mesmo corpo que Jesus ele ressuscitou, quando ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo bem cedo, como diz a palavra de Deus, em Mateus está escrito isso, em Marcos, em Lucas, em João, os 4 evangelhos. Tem um relato da morte e a ressurreição de Jesus Cristo no domingo. Então nós vamos ver que foi aquele mesmo corpo que Jesus ressuscitou, é o mesmo corpo que ele ascendeu às alturas, que ele foi de encontro ao Pai,
E é com esse mesmo corpo que Jesus intercede por nós. Lá no céu, a Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Ele intercede por nós como sumo sacerdote. Então é importante entender essa doutrina. Espero que tenha conseguido me expressar corretamente para explicar sobre a humanidade de Jesus Cristo. Aqui nós falamos sobre que Jesus era, para a gente terminar, vamos fazer um resumo aqui. Eu falei que Jesus, ele como natureza, que ele veio como a natureza humana, que Jesus tinha espírito, alma e corpo, como qualquer ser humano, que ele era da descendência de Abraão, que ele era da descendência de Davi, da árvore genealógica de Davi, né? Ele era da tribo de Judá. Então, quando a Bíblia apresenta Jesus dessa maneira, está falando sobre a sua humanidade. Que ele era da descendência de Abraão, da descendência de Davi, né? E quando a Bíblia fala sobre isso, está dizendo sobre a sua natureza humana. Para terminar aqui, Jesus, ele sentia fome, sentia cansaço, sentia sono, sentia tristeza, sentia alegria. Jesus sentia tudo isso. Para terminar aqui, eu quero citar um texto que Jesus, ele estava no barco dormindo, porque ele era na sua natureza humana, né? Igual eu falei quase agora, na sua natureza humana, Jesus sentia cansaço e também sentia sono. E Jesus dormindo no barco, e veio-se um grande temporal, uma tempestade, e os discípulos acordaram Jesus e falou: mestre, não importa que nós perecemos. Jesus levantou, acordou-se do seu sono, levantou, repreendeu o mar e o vento, e os discípulos olharam para ele e falaram: que homem é este? Que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem. Observe bem que eles falaram: que homem é este? Eles não falaram: que Deus é este. Eles falaram: que homem é este, porque ali era o homem, a natureza humana de Jesus. Então, esse texto retrata profundamente a natureza humana de Jesus. Jesus estava dormindo, levantou-se e repreendeu o mar e o vento. Por incrível que pareça, esse texto, ele não só retrata, ele não só explica, né, a natureza humana de Jesus, mas ele também retrata a natureza divina de Jesus. Como Deus, eu falei no outro vídeo, né, eu vou repetir aqui agora, Jesus também na sua natureza divina, ele repreendeu o mar e o vento. Por que ele fez isso? Porque na sua natureza divina ele era Deus. Ele era Deus, não, ele era Deus e ele é Deus na sua natureza divina. Por isso que ele repreendeu o vento e o mar, porque ele, como Deus, ele criou todas as coisas, inclusive o mar e o vento. Então ele repreendeu porque ele era Deus. Para nós terminarmos aqui, Jesus, ele, na sua natureza humana, ele jamais deixou a sua natureza divina. Ali Jesus, ele era uma pessoa, porém com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí, para que nós possamos estar fazendo mais vídeos como esse. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo vídeo, e fique com Deus.